Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu joinha. Neste vídeo, iremos realizar a leitura completa da RDC número 406, de 22 de julho de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de farmacovigilância para detentores de registro de medicamentos de uso humano e dá outras providências. Se você tiver interesse na leitura de alguma outra RDC ou instrução normativa específica, deixe nos comentários e teremos o prazer em compartilhá-la aqui no canal. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 406, de 22 de julho de 2020. Publicada no DOU número 144, de 29 de julho de 2020. Dispõe sobre as boas práticas de farmacovigilância para detentores de registro de medicamento de uso humano, e dá outras providências. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das competências que lhe conferem os artigos 7º, incisos 3 e 4, e 15, incisos 3 e 4, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e considerando o disposto no artigo 53, incisos 5 e parágrafos 1º e 3º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte resolução de diretoria colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 21 de julho de 2020, e eu, diretor-presidente substituto, determino a sua publicação. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Seção 1. Objetivos e abrangência. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre as boas práticas de farmacovigilância para detentores de registro de medicamento de uso humano. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, ficam estabelecidos requisitos, responsabilidades e padrões de trabalho a serem observados por todos os detentores de registro de medicamento de uso humano distribuídos ou comercializados no Brasil, com vistas ao cumprimento das boas práticas de farmacovigilância. Parágrafo 2º. O termo detentores de registro de medicamento, nesta resolução, abrange quaisquer responsáveis pelos medicamentos de uso humano regulados pela Anvisa. Seção 2. Definições. Artigo 2º. Para efeitos desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Abuso de medicamentos. Uso excessivo intencional de um ou mais medicamentos sem finalidade terapêutica e sem prescrição, que pode ser persistente ou esporádico, acompanhado de efeitos físicos ou psicológicos prejudiciais. Inciso 2. Ações corretivas. Ações adotadas para eliminar a causa de não conformidade detectada ou de outra situação indesejável. Inciso 3. Ações preventivas. Ações adotadas para eliminar a causa de potencial não conformidade ou de outra potencial situação indesejável. Inciso 4. Autoinspeção em farmacovigilância. Auditoria interna dedicada a avaliar o cumprimento das boas práticas de farmacovigilância, por parte do detentor de registro de medicamento, em todos os seus aspectos. Inciso 5. Boas práticas de farmacovigilância. Conjunto de requisitos técnicos destinados a garantir a autenticidade dos dados coletados para avaliação, em cada momento, dos riscos associados a medicamentos, a confidencialidade da identidade das pessoas que apresentaram ou notificaram reações adversas, e o uso de critérios uniformes na avaliação das notificações, bem como na geração de sinais. Inciso 6. Confidencialidade. Manutenção da privacidade dos pacientes, profissionais de saúde e instituições, incluindo identidades pessoais e todas as informações médicas pessoais. Inciso 7. Eficácia do medicamento. Capacidade de dado medicamento produzir os efeitos benéficos pretendidos, em indivíduo de determinada população, em condições ideais de uso. Inciso 8. Erro de medicação. Qualquer evento evitável que possa causar ou levar a uso inapropriado de medicamentos, ou causar dano a um paciente, enquanto a medicação está sob o controle dos profissionais de saúde, pacientes ou consumidores, envolvendo uso não intencional, com finalidade terapêutica,
podendo ou não ter prescrição. Esse evento pode estar relacionado com a prática profissional, os produtos para a saúde, procedimentos e sistemas, incluindo prescrição, orientações verbais, rotulagem, embalagem e nomenclatura de produtos industrializados e manipulados, dispensação, distribuição, administração, educação, monitoramento e uso. Inciso 9. Evento adverso. Qualquer ocorrência médica indesejável em paciente no qual haja sido administrado medicamento, sem que necessariamente exista relação causal com o tratamento, podendo ser qualquer sinal desfavorável e não intencional, sintoma ou doença temporalmente associado ao uso do medicamento. Inciso 10. Evento adverso grave, reação adversa grave. Qualquer ocorrência médica indesejável, em qualquer dose, que resulte em morte, risco de morte, situações que requeiram hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente, incapacidade significativa ou persistente, anomalia congênita e evento clinicamente significativo. Inciso 11. Evento clinicamente significativo. Qualquer evento que possa colocar em risco o paciente ou que possa exigir intervenção, a fim de se evitar morte, risco de morte, situações que requeiram hospitalização ou prolongamento de hospitalização já existente, incapacidade significativa ou persistente, anomalia congênita. Inciso 12. Evolução clínica. Condição clínica do usuário de medicamento após manifestação do evento adverso, contemplando óbito, não recuperado, recuperado com sequela, em recuperação, recuperado e desconhecido. Inciso 13. Farmacovigilância. Ciência e atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Inciso 14. Inefetividade terapêutica. Ausência ou redução da resposta terapêutica esperada de medicamento, sob as condições de uso indicadas em bula. Inciso 15. Informações críticas faltantes. Lacunas críticas no conhecimento sobre um medicamento, relacionadas a questões específicas de segurança ou a determinadas populações que fazem uso do produto. Inciso 16. Inspeção em farmacovigilância. Ação de fiscalização conduzida em loco, pelos integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, para a verificação do cumprimento das boas práticas de farmacovigilância por parte do detentor de registro de medicamento. Tal atividade consiste em análise documental, realização de entrevistas, visitas às instalações do detentor de registro de medicamento, revisões em base de dados, entre outras atividades. Inciso 17. Interação medicamentosa. Resposta farmacológica, toxicológica, clínica ou laboratorial causada pela combinação do medicamento com outros medicamentos. Também pode decorrer da interação do medicamento com alimentos, substâncias químicas ou doenças. Os resultados de exames laboratoriais podem ter sua confiabilidade afetada devido às interações com medicamentos. A interação medicamentosa pode resultar em aumento ou diminuição da efetividade terapêutica ou ainda no aparecimento de novos eventos adversos relacionados. Inciso 18. Notificação. Ato de informar a ocorrência de evento adverso de medicamento para os detentores de registro de medicamento, autoridades sanitárias ou outras organizações. Inciso 19. Notificação de seguimento. Notificação de acompanhamento de evento adverso previamente notificado, contendo dados adicionais, clínicos ou de exames complementares, a fim de melhor elucidar a relação de causalidade entre o evento descrito e o medicamento suspeito. Inciso 20. Notificação espontânea. Comunicação não solicitada, realizada por um profissional de saúde ou consumidor a uma empresa, autoridade reguladora ou outra organização que descreve uma ou mais reações adversas a um paciente que recebeu um ou mais medicamentos e que não deriva de um estudo ou de qualquer sistema organizado de coleta de dados. Também se incluem os questionamentos realizados pelos representantes de vendas aos profissionais de saúde. Inciso 21. Notificação solicitada. Refere-se àquela derivada de sistemas organizados de coleta de dados, que incluem, entre outros, ensaios clínicos, registros, programas de pós-aprovação denominados de uso do paciente e outros programas de apoio ao paciente. Inciso 22. Procedimento operacional padrão, POP.
procedimento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente específicas, mas de natureza geral. Certos procedimentos podem ser utilizados para suplementar a documentação hierarquicamente superior. Inciso 23. Reação adversa. Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para modificação de funções fisiológicas. Diferentemente do evento adverso, a reação adversa caracteriza-se pela suspeita de relação causal entre o medicamento e a resposta prejudicial ou indesejável. Para fins de notificação, se um evento for relatado espontaneamente, mesmo que a relação seja desconhecida ou não declarada, ele atende à definição de reação adversa. Inciso 24. Reação adversa inesperada. Reação adversa cuja natureza, severidade, especificidade ou evolução clínica não é consistente com as informações disponíveis na Bula Nacional do Medicamento em questão, mesmo que tais reações adversas estejam descritas para a respectiva classe farmacológica. Inciso 25. Relação benefício-risco. Avaliação detalhada dos benefícios em relação aos riscos, podendo estar relacionada à segurança, qualidade e eficácia do medicamento, bem como seu uso racional. Inciso 26. Risco identificado. Ocorrência desfavorável para a qual há evidências adequadas de sua associação com dado medicamento. Inciso 27. Risco potencial. Ocorrência desfavorável em que há suspeita de associação do risco com dado medicamento de interesse. Tal associação, no entanto, ainda não foi confirmada. Inciso 28. Sinal. Informação que surge de uma ou várias fontes, incluindo observações e experimentos, que sugere uma possível relação causal entre uma intervenção e um evento ou conjunto de eventos relacionados, seja adverso ou benéfico, sendo que tal relação é desconhecida ou foi documentada de forma incompleta anteriormente. Normalmente, é necessária a existência de mais de uma notificação para que seja gerado um sinal, mas, dependendo da gravidade do evento e da qualidade da informação, pode-se gerar um sinal com uma única notificação. Também pode ser incluída como sinal reação adversa conhecida, para a qual houve mudança do padrão de intensidade ou frequência. A identificação de sinal demanda uma explicação adicional, vigilância contínua ou aplicação de processo de investigação. Inciso 29. Sistema de farmacovigilância. Sistema adotado pelos detentores de registro de medicamento, para o cumprimento de suas responsabilidades, atividades e ações legalmente estabelecidas, relativamente à farmacovigilância, e concebido para monitorar a segurança de medicamentos registrados, bem como detectar qualquer modificação na relação benefício-risco desses produtos. Como qualquer outro sistema, caracteriza-se por sua estrutura, suas atividades, ações e resultados. Inciso 30. Superdose. Uso de medicamento em doses superiores à dose máxima recomendada, isto é, em dose excessiva, e Inciso 31. Uso off-label. Compreende o uso intencional em situações divergentes da bula de medicamento registrado na Anvisa, com finalidade terapêutica e sob prescrição. Pode incluir diferenças na indicação, faixa etária, peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração. Você está no Sábio Global Pharma. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Capítulo 2. Das responsabilidades do detentor de registro de medicamento. Artigo 3º. Os detentores de registro de medicamento são responsáveis pelas ações de farmacovigilância relacionadas aos seus produtos. Artigo 4º. O detentor de registro de medicamento deve apresentar toda e qualquer informação solicitada, para fins de farmacovigilância, dentro do prazo estabelecido pela autoridade sanitária. Parágrafo 1º. É recomendável que o detentor de registro de medicamento apresente as informações de que trata o caput deste artigo no menor tempo possível. Parágrafo 2º. Caso o detentor de registro de medicamento não possa apresentar a informação de que trata o caput deste artigo dentro do prazo estipulado pela autoridade sanitária, pedido de dilação de prazo deverá ser apresentado, acompanhado de justificativa. Parágrafo 3º. Dados parciais poderão ser encaminhados,
dentro do prazo estabelecido pela autoridade sanitária, mediante justificativa e plano para a entrega da totalidade da informação demandada. Artigo 5º. Os detentores de registro de medicamento devem designar um responsável pela farmacovigilância, RFV, bem como seu substituto, e proporcionar meios adequados para o desenvolvimento de suas funções, incluindo a disponibilização de recursos materiais e humanos, ferramentas de comunicação e acesso a todas as fontes de informação relevantes para o pleno desenvolvimento dessas atividades. Parágrafo único. Os dados atualizados do RFV e do seu substituto, nome, formação e telefone, deverão ser enviados pelos detentores de registro de medicamento ao SNVS. Artigo 6º. O RFV deve: Inciso 1. Responder pelo sistema de farmacovigilância do detentor de registro de medicamento e pelas questões relativas à farmacovigilância. Inciso 2. Conhecer os perfis de segurança dos produtos sob responsabilidade do detentor de registro de medicamento. E inciso 3. Residir em território brasileiro e estar disponível sempre que for acionado. Artigo 7º. O RFV deve ser dotado de autoridade e autonomia suficientes para: Inciso 1. Implementar alterações no sistema de farmacovigilância, com vistas a promover, manter e melhorar o cumprimento dos requisitos regulatórios. Inciso 2. Promover inclusões e sugestões nos planos de gerenciamento de risco e relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. E inciso 3. Responder prontamente perante a autoridade sanitária quanto à segurança de produtos sob responsabilidade do detentor de registro de medicamento. Artigo 8º. Os detentores de registro de medicamento devem implementar mecanismos para que o RFV seja informado de todas as questões emergenciais relativas à segurança dos medicamentos sob sua responsabilidade, e sobre qualquer outra informação relacionada à avaliação da relação benefício-risco. Artigo 9º. Os detentores de registro de medicamento devem dispor de plano de contingência para imprevistos, que inclua falha de software ou hardware dos seus bancos de dados, com vistas a assegurar a continuidade das atividades de farmacovigilância. Artigo 10. Os detentores de registro de medicamento podem transferir para terceiros a execução de quaisquer das atividades de farmacovigilância de que trata esta resolução. Parágrafo 1º. O RFV e seu substituto não poderão ser terceirizados. Parágrafo 2º. Nos casos de terceirização de atividades de farmacovigilância, permanece com os detentores de registro de medicamento a responsabilidade pelas obrigações legais e sanitárias relativas ao produto. Parágrafo 3º. Nos casos de terceirização de atividades de farmacovigilância, deve existir documentação contratual clara e descritiva definindo os envolvidos em cada atividade de farmacovigilância, sendo vedada a subcontratação. Parágrafo 4º. A execução das atividades de farmacovigilância entre empresas do mesmo grupo, para efeitos desta resolução, não será considerada terceirização, sendo necessária a manutenção de um RFV e seu substituto por cada empresa do grupo. Parágrafo 5º. A relação entre empresas do mesmo grupo de que trata o parágrafo 4º deste artigo deverá constar em documentos ou procedimentos relacionados à farmacovigilância das empresas envolvidas. Parágrafo 6º. Nos casos de terceirização de atividades de farmacovigilância, deve-se evitar a duplicidade de submissões de notificação de casos individuais. Parágrafo 7º. O contrato de terceirização de que trata este artigo deve mencionar a possibilidade de inspeções em farmacovigilância, do SNVS, nas instalações de terceiros contratados, a critério das autoridades sanitárias. Capítulo 3. Do Sistema de Farmacovigilância do Detentor de Registro de Medicamento. Seção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 11. Os detentores de registro de medicamento devem implementar sistema de farmacovigilância apropriado para suas necessidades, que permita a adoção, quando necessário, de medidas relativas aos produtos de sua responsabilidade. Artigo 12. O sistema de farmacovigilância dos detentores de registro de medicamento deve localizar-se em território nacional. Parágrafo único. É permitido que elementos e processos do sistema de farmacovigilância sejam desenvolvidos em outros países, desde que não haja comprometimento da capacidade operativa de monitoramento e identificação de problemas relacionados a seus produtos,
ocorridos em território nacional. Artigo 13. O sistema de farmacovigilância dos detentores de registro de medicamento deve possuir estrutura e performance para garantir: inciso 1. A coleta e o processamento de todas as informações sobre eventos adversos notificadas ao detentor de registro de medicamento por diversas fontes, incluindo representantes de visitação médica. Inciso 2. O cumprimento dos requisitos regulatórios. Inciso 3. Seu constante aperfeiçoamento, por meio de avaliação contínua e autoinspeção em farmacovigilância, com detecção de não conformidades e de oportunidades de melhoria. Inciso 4. Que as solicitações das autoridades sanitárias, no tocante a informações para avaliação benefício-risco de seus produtos, sejam providenciadas prontamente, incluindo a disponibilização de informações sobre o volume de vendas e estudos relacionados à segurança de seus produtos, e inciso 5. A confidencialidade dos relatos recebidos. Artigo 14. O sistema de farmacovigilância do detentor de registro de medicamento deve ser desenvolvido mediante a observância de todos os aspectos de segurança relevantes de seus medicamentos, incluindo aspectos fabris relacionados à garantia da qualidade e ao controle de qualidade. Seção 2. Dos componentes do sistema de farmacovigilância. Subseção 1. Do documento de descrição do sistema de farmacovigilância. Artigo 15. Todo detentor de registro de medicamento deve dispor de documento com descrição detalhada de seu sistema de farmacovigilância, contendo informações quanto à sua estrutura, interfaces, processos de trabalho, responsabilidades e atividades relacionadas ao gerenciamento de risco. Parágrafo 1º. O documento de que trata o caput deste artigo deve ficar sob posse do detentor de registro de medicamento e ser encaminhado para as autoridades sanitárias, sempre que exigido. Parágrafo 2º. As parcerias nacionais e internacionais, bem como a terceirização de atividades de farmacovigilância deverão constar da descrição do sistema, bem como os níveis e formas de relacionamento de cada parte integrante do sistema de farmacovigilância. Parágrafo 3º. Parcerias diferentes daquelas usuais envolvendo algum medicamento em especial deverão ser assinaladas no documento de que trata o caput deste artigo. Subseção 2. Do pessoal. Artigo 16. O RFV deve estar disponível em tempo integral, possuir graduação na área de saúde, ter experiência e conhecimentos comprovados em farmacovigilância, e desempenhar suas atividades em território nacional. Artigo 17. As seguintes informações sobre o RFV devem estar à disposição das autoridades sanitárias. Inciso 1. Resumo de seu currículo, descrevendo informações relevantes sobre suas principais qualificações, treinamentos e experiência em farmacovigilância. Inciso 2. Resumo das funções e descrição do cargo de RFV. E inciso 3. Descrição do procedimento aplicável em caso de eventuais ausências do RFV. Artigo 18. O detentor de registro de medicamento deve contar com um número de funcionários qualificados compatível com as atividades de farmacovigilância. Artigo 19. Não deve haver sobreposições não justificáveis, bem como lacunas, nas responsabilidades dos envolvidos no sistema de farmacovigilância do detentor de registro de medicamento. Subseção 3. Do treinamento. Artigo 20. As equipes envolvidas em farmacovigilância devem ser devidamente treinadas, para que suas funções e responsabilidades sejam adequadamente exercidas. Parágrafo único. O treinamento de que trata o caput deste artigo também envolve pessoas responsáveis pelo processo de vendas, serviço de atendimento ao consumidor e qualquer outra função com interface às informações envolvendo a segurança de produtos. Artigo 21. O detentor de registro de medicamento deve dispor de programas devidamente aprovados de treinamento, bem como dos respectivos cronogramas de execução. Parágrafo único. Os registros dos treinamentos de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos pelo detentor de registro de medicamento, para fins de inspeção em farmacovigilância. Subseção 4. Da documentação. Artigo 22. A documentação é parte essencial do sistema de farmacovigilância e deve abarcar todas as atividades relacionadas a esse sistema. Artigo 23.
O sistema de farmacovigilância do detentor de registro de medicamento deve contar com instrumentos capazes de gerenciar documentos pertinentes à execução de atividades de farmacovigilância. Parágrafo 1º. Os documentos e informações relacionados ao sistema de farmacovigilância devem ser rastreáveis pelo detentor de registro de medicamento. Parágrafo 2º. Os documentos de que trata o caput deste artigo devem ser redigidos, aprovados e distribuídos exclusivamente por pessoas expressamente designadas. Parágrafo 3º. Os documentos de que trata o caput deste artigo somente devem ser disponibilizados a funcionários devidamente autorizados e previamente treinados quanto à aplicação de tais documentos. Artigo 24. Os detentores de registro de medicamento devem possuir e seguir POP ou qualquer outro tipo de documento que balize as atividades relacionadas à farmacovigilância. Parágrafo 1º. Os documentos de que trata o caput deste artigo devem ser legíveis e claros, a fim de evitar interpretações divergentes durante sua execução. Parágrafo 2º. As seguintes atividades devem estar descritas em POP ou qualquer outro tipo de documento. Inciso 1. Coleta, processamento, codificação, classificação, avaliação e notificação para a autoridade sanitária competente. Inciso 2. Processo de análise regular para a captura de informações de eventos adversos de diversas fontes de literatura científica, acessando revisões sistemáticas ou bases de dados de referência. Inciso 3. Procedimento de acompanhamento de notificações sem evolução clínica conhecida. Inciso 4. Processo de detecção de duplicação de notificações. Inciso 5. Processo de elaboração e implantação de plano de gerenciamento de risco. Inciso 6. Processo de elaboração de relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. Inciso 7. Procedimentos de autoinspeção em farmacovigilância. Inciso 8. Treinamento de pessoal. Inciso 9. Gerenciamento de documentos. Inciso 10. Detecção de sinal e sua revisão. Inciso 11. Avaliação benefício-risco. Inciso 12. Interação entre questões de segurança e desvios da qualidade. Inciso 13. Processo de resposta às exigências de autoridades sanitárias. Inciso 14. Gerenciamento de informações de segurança urgentes. Inciso 15. Gerenciamento e uso de banco de dados e outros sistemas eletrônicos. E inciso 16. Gerenciamento de ações corretivas e ações preventivas. Parágrafo 3º. A relação de atividades constantes do parágrafo 2º deste artigo não é exaustiva, cabendo ao detentor de registro de medicamento avaliar a necessidade da elaboração de documentos suplementares que contemplem outras atividades. Subseção 5. Do Banco de Dados. Artigo 25. O detentor de registro de medicamento deve possuir banco de dados para o registro sistemático, atualizado e rotineiro das atividades e informações relacionadas às notificações de eventos adversos recebidas. Parágrafo único. As notificações de que trata o caput deste artigo devem ser rastreáveis e mantidas em meio sistemático e seguro sob responsabilidade do detentor de registro de medicamento por, no mínimo, 20 anos. Artigo 26. A transferência de informações para o SNVS deve observar o disposto nesta resolução e em legislação específica. Parágrafo 1º. Os detentores de registro de medicamento deverão encaminhar as notificações objeto do artigo 30 desta resolução através de sistema eletrônico de notificação disponibilizado pela Anvisa. Parágrafo 2º. Os detentores de registro de medicamento poderão gerar arquivos em formato XML, compatíveis com o sistema eletrônico de notificação do SNVS, de acordo com os requisitos definidos pelo padrão E2B do International Conference on Harmonization e CHE2B, de forma agrupada ou mesmo individual, utilizando seus próprios sistemas informatizados de farmacovigilância, para fins de cumprimento do disposto no caput deste artigo. Subseção 6. Da autoinspeção em farmacovigilância. Artigo 27. O detentor de registro de medicamento deve possuir programa de autoinspeção em farmacovigilância que descreva a frequência de realização de autoinspeções, as responsabilidades dos envolvidos, os procedimentos e demais documentos a serem seguidos,
bem como seu cronograma de execução. Artigo 28. O detentor de registro de medicamento deve realizar, preferencialmente, uma autoinspeção no sistema de farmacovigilância por ano, não excedendo o prazo de 2 anos para sua realização, mantendo em seu poder o registro dessa atividade, com a descrição das ações corretivas e preventivas necessárias ao processo de melhoria contínua. Parágrafo 1º. As autoinspeções em farmacovigilância devem ser registradas em documentos a serem mantidos pelo detentor de registro de medicamento por, no mínimo, 5 anos, e seus registros poderão ser solicitados pelo SNVS a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A autoinspeção em farmacovigilância deve compreender também as atividades e instalações de terceiros, nos casos de terceirização das atividades de farmacovigilância. Capítulo 4. Da operação do Sistema de Farmacovigilância. Seção 1. Registro e submissão de notificações de segurança de casos individuais. Artigo 29. Devem ser registradas no Banco de Dados de Farmacovigilância dos detentores de registro de medicamento as informações de segurança de casos individuais, ainda que não confirmadas, relativas a: Inciso 1. Suspeita de reações adversas a medicamentos. Inciso 2. Inefetividade terapêutica, total ou parcial. Inciso 3. Interações medicamentosas. Inciso 4. Superdose de medicamentos. Inciso 5. Abuso de medicamentos. Inciso 6. Erros de medicação. Inciso 7. Uso Off-label. do medicamento. Inciso 8. Exposição a medicamento durante gravidez, lactação. Inciso 9. Eventos adversos por desvio de qualidade. E Inciso 10. Outras situações que possam vir a ser objeto da farmacovigilância. Artigo 30. Os detentores de registro de medicamento devem notificar por meio do Sistema Eletrônico de Notificação disponibilizado pela Anvisa todos os eventos adversos graves, esperados e inesperados, relatados de forma espontânea ou solicitada, ocorridos em território nacional, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da data de recebimento da informação relacionada à ocorrência. Parágrafo 1º. Os casos de inefetividade terapêutica que representem risco à vida, segundo avaliação do próprio detentor de registro de medicamento, bem como todos aqueles relacionados a vacinas e contraceptivos, devem ser notificados no prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os dados complementares referentes à evolução dos casos de que trata este artigo devem ser notificados por meio do Sistema Eletrônico de Notificação disponibilizado pela Anvisa, na forma definida no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Devem-se buscar informações adicionais sobre as notificações que necessitam de seguimento, com priorização para graves e inesperadas, seguidas das graves e esperadas, e por fim, das não graves e inesperadas. Parágrafo 4º. O não cumprimento dos prazos referentes às notificações de que trata este artigo não desobriga seu posterior envio à autoridade sanitária competente. Parágrafo 5º. O detentor de registro de medicamento deve designar um gestor do Sistema Eletrônico de Notificação disponibilizado pela Anvisa, responsável pelo gerenciamento das senhas de acesso. Artigo 31. As demais notificações não contempladas no artigo 30 devem estar contempladas no relatório periódico de avaliação benefício-risco, incluindo-se casos de literatura. Artigo 32. Para ser considerada válida e reportável, a notificação deve contemplar a maior quantidade de informações possível, estando presentes, no mínimo, os seguintes dados. Inciso 1. Identificação do notificador. Inciso 2. Identificação do paciente, nome ou iniciais, ou gênero, ou idade ou data de nascimento. Inciso 3. Descrição do evento adverso. E inciso 4. Nome do medicamento suspeito. Parágrafo único. A ausência de qualquer dessas informações torna o relato inicial incompleto, gerando para o detentor de registro de medicamento a obrigação de busca ativa dos dados faltantes. Artigo 33. Quando informações adicionais clinicamente relevantes são recebidas para caso anteriormente relatado, a contagem do prazo para a submissão da notificação de seguimento é reiniciada. Parágrafo único.
Casos inicialmente classificados como notificações não enquadradas no artigo 30 desta resolução, poderão, após o recebimento de informações de acompanhamento, ser reclassificados como notificação de evento adverso grave, devendo obedecer ao prazo indicado naquele artigo. Artigo 34. Devem ser comunicadas à Anvisa quaisquer informações relevantes relacionadas à segurança de medicamentos. Parágrafo 1º. As situações de urgência relacionadas à utilização de seus produtos que afetem a segurança do paciente devem ser informadas à Anvisa em até 72 horas. Parágrafo 2º. Qualquer informação relativa à farmacovigilância a ser divulgada publicamente pelo detentor de registro de medicamento deve ser comunicada previamente à Anvisa. Parágrafo 3º. Em situações excepcionais, a comunicação à Anvisa, mencionada no parágrafo 2º deste artigo, deve ser realizada simultaneamente à divulgação pública da informação. Artigo 35. Para a descrição de termos médicos e de eventos adversos no envio dos relatórios e das notificações ao SNVS, os detentores de registro de medicamento devem utilizar o Dicionário Médico para Atividades Regulatórias, MED-DRA. Artigo 36. Os detentores de registro de medicamento são responsáveis por acompanhar e avaliar todos os casos de exposição a medicamentos de pacientes grávidas e seus filhos após o nascimento, quando do seu conhecimento. Parágrafo único. Diante da exposição pré-gestacional, os detentores de registro de medicamento são igualmente responsáveis por acompanhar e avaliar o caso, levando em consideração ainda a meia-vida da substância ou de seus metabólitos, bem como os efeitos a longo prazo. Seção 2. Relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. Artigo 37. Os detentores de registro de medicamento devem elaborar relatório periódico de avaliação benefício-risco, para rever e avaliar o perfil de segurança de seus produtos. Artigo 38. Os detentores de registro de medicamento devem incluir todas as notificações de eventos adversos recebidas no relatório periódico de avaliação benefício-risco, inclusive as não graves, ainda que o evento tenha ocorrido em outro país. Parágrafo único. O relatório periódico de avaliação benefício-risco também deve contemplar uma avaliação sobre os casos de inefetividade terapêutica ocorridos no período, tanto aqueles abarcados pelo parágrafo 1º do artigo 30, quanto os demais casos. Artigo 39. O formato e o conteúdo dos relatórios periódicos de avaliação benefício-risco, bem como sua frequência de apresentação à Anvisa, devem seguir o disposto em normativo específico. Parágrafo único. O detentor de registro de medicamento deve apresentar todas as informações necessárias à avaliação minuciosa dos casos individuais, à identificação de sinais e à identificação de uso. Off-label. Artigo 40. Os detentores de registro de medicamento devem manter cópia do relatório periódico de avaliação benefício-risco arquivada, e apresentá-la à autoridade sanitária competente, sempre que solicitado. Seção 3. Avaliação da relação benefício-risco. Artigo 41. O detentor de registro de medicamento deve manter rotina de avaliação da relação benefício-risco de seus produtos. Parágrafo único. Qualquer alteração no equilíbrio entre os benefícios e os riscos de seus produtos deve ser informada imediatamente à Anvisa, inclusive novos dados que possam existir provenientes de estudos pós-registro, indicando a ocorrência de sinais ou mudanças na relação benefício-risco dos medicamentos. Seção 4. Do Plano de Gerenciamento de Risco. Artigo 42. Os detentores de registro de medicamento devem elaborar plano de gerenciamento de risco, a ser apresentado por ocasião do registro nas situações previstas nos marcos regulatórios vigentes, que descreva as ações de rotina de farmacovigilância, bem como contemple as ações adicionais propostas, para a minimização de riscos de cada medicamento, no que couber. Artigo 43. Especial atenção e rigor deve ser dado na elaboração do plano de gerenciamento de risco nas seguintes situações. Inciso 1. Novas entidades moleculares sintéticas, semissintéticas e biológicas. Inciso 2. Vacinas. Inciso 3. Produtos biológicos registrados pela via de desenvolvimento por comparabilidade. Inciso 4. Em casos de alterações significativas no registro, que impactem na segurança do produto. Inciso 5.
quando um dano inesperado for identificado, ou inciso 6, quando solicitado pela autoridade sanitária competente. Artigo 44. O plano de gerenciamento de risco deve ser elaborado especificamente por medicamento e deve conter, no mínimo, inciso 1, especificações de segurança, contemplando um sumário do perfil de segurança conhecido do produto, e dados de exposição de estudos não clínicos, clínicos e de uso pós-comercialização, bem como outros aspectos relacionados ao uso do produto, como abuso e uso. Off-label. Inciso 2. Dados epidemiológicos, contendo informações da população que provavelmente será exposta ao produto, população-alvo, e as comorbidades relevantes dessa população. Inciso 3. Descrição das atividades de farmacovigilância a serem desenvolvidas pelo detentor de registro de medicamento. Inciso 4. Descrição dos riscos potenciais e identificados contemplados na especificação de segurança, bem como das respectivas medidas de farmacovigilância propostas para monitorá-los. Inciso 5. Descrição de medidas específicas para apresentação de informações críticas faltantes. Inciso 6. Previsão de coleta de informações, em adição aos estudos planejados, com o objetivo de aumentar o conhecimento da segurança do produto, quando o detentor de registro de medicamento julgar necessário. Inciso 7. Descrição das ações adicionais propostas para a minimização de riscos em farmacovigilância, quando aplicável, e inciso 8. Descrição das ações de segurança adotadas pelo detentor de registro do medicamento, decorrentes de medidas regulatórias tomadas por autoridades sanitárias estrangeiras, quando aplicável. Artigo 45. O detentor de registro de medicamento deve considerar a necessidade de atualizar o plano de gerenciamento de risco à medida que obtiver novos dados relacionados à segurança, bem como a utilização do medicamento em populações não estudadas na fase pré-registro. Parágrafo único. A versão atualizada do plano de gerenciamento de risco prevista no caput deste artigo deve ser peticionada por meio eletrônico à Anvisa. Artigo 46. Quando houver riscos identificados importantes, riscos potenciais importantes ou informações críticas que mereçam ações adicionais, com vistas à minimização dos riscos em questão, ou ainda, quando solicitado pela autoridade sanitária, deve ser elaborado o plano de minimização de risco, a ser peticionado à Anvisa como parte do plano de gerenciamento de risco, no momento do registro, ou a qualquer tempo, nos casos em que o medicamento já tenha sido comercializado. Parágrafo 1º. O detentor de registro de medicamento deve justificar o método proposto para a execução de seu plano de minimização de risco e prever a avaliação da efetividade das ações propostas para minimizar os riscos do medicamento em questão. Parágrafo 2º. Situações em que o medicamento tenha um provável uso não estudado adequadamente no período pré-registro devem estar contempladas no plano de minimização de risco. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 47. Os detentores de registro de medicamento podem receber, a qualquer tempo, inspeções em farmacovigilância, conduzidas pelo SNVS, anunciadas ou não, sempre que houver necessidade de avaliação do cumprimento da legislação vigente. Parágrafo único. Os detentores de registro de medicamento devem apresentar prontamente toda a documentação solicitada pelos agentes do SNVS, bem como disponibilizar seu pessoal para entrevistas e permitir o acesso a seu banco de dados de farmacovigilância, para fins de verificação do cumprimento das exigências legais. Artigo 48. O descumprimento das disposições contidas nesta resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 49. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 47, de 8 de setembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Anexo 1. 9. Reações adversas. Inserir a seguinte frase. Em casos de eventos adversos, notifique pelo sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa. Atenção! Este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos.
Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo sistema Vigimed, disponível no portal da Anvisa. Atenção! Este produto é um medicamento que possui incluir aqui o termo nova indicação terapêutica, nova via de administração, nova concentração, nova forma farmacêutica e, ou, nova associação. Conforme o caso, em seguida continuar com. No país, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo sistema Vigimed, disponível no portal da Anvisa. Normas regulamentadoras. NR. Artigo 50. Ficam revogados. Inciso 1. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 4, de 10 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 11 de fevereiro de 2009. Inciso 2. A Instrução Normativa, IN número 14, de 27 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 28 de outubro de 2009. O inciso 3 foi revogado pela Resolução, RDC número 718, de 1º de julho de 2022. Inciso 4. O artigo 29 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 64, de 18 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2009. Inciso 5. Os incisos 14 e 20 do artigo 30 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 55, de 16 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 17 de dezembro de 2010. Inciso 6. O parágrafo 2º do artigo 39 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 24, de 14 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 17 de junho de 2011, inciso 7. O artigo 8º da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 50, de 25 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de setembro de 2014, republicada no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2014, inciso 8. As documentações 3 e 5 do item 10 e as documentações 4 e 5 do item 11 do anexo 1 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 73, de 7 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 8 de abril de 2016. Inciso 9. O inciso 19 do parágrafo 3º do artigo 4º da Orientação de Serviço, US número 43, de 22 de dezembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço, edição extra número 58, de 22 de dezembro de 2017, inciso 10. O parágrafo 2º do artigo 26, o parágrafo 3º do artigo 30, o parágrafo 3º do artigo 32, o parágrafo 3º do artigo 34, o parágrafo 3º do artigo 36, o parágrafo 2º do artigo 38, o parágrafo 2º do artigo 40 e o parágrafo 2º do artigo 42 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 200, de 26 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2017, republicada no Diário Oficial da União de 29 de janeiro de 2018, inciso 11. O inciso 6 do artigo 16 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 205, de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2017, e inciso 12. O inciso 9 do artigo 2º da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 263, de 4 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 2019. Artigo 51. Esta resolução entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Antônio Barra Torres, Diretor-Presidente Substituto. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Você sabia que ao se inscrever, curtir, ao deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo, você ajuda a espalhar conhecimento? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao interagir, você permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então que tal fazer parte desta corrente do bem?
se inscreva, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer a diferença.